Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós iremos meditar na palavra de Deus e quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, também ao pastor pela confiança e ao presbítero Marcos Queiroz, nosso missionário. Quero deixar para a sua meditação o Salmo 46 e o versículo 10. Amém? Glória a Deus. Meus amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. Era para mim ler do versículo 23 até o 34, mas para a gente ganhar tempo, eu quero ler apenas o versículo de número 23. Toda a igreja já conhece esse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Todos nós já conhecemos esse texto. Meus amados, quando nós estamos cercando a mesa do Senhor, nós devemos olhar para 4 direções. Alguns acham que é 3, outros acham que é 4. Vamos ficar com 4, aquilo que Deus colocou no meu coração. É um privilégio cercar a mesa do Senhor. Olhar em 4 direções. Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar para o lado. Amém? Ainda tem outro que poderia ser olhar para cima, né? Glória a Deus. Mas vamos lá. Quero dialogar, conversar com os irmãos. Estava sentado ali, coração batendo forte e pensando, meu Deus, às vésperas da UJAD, vocês vão ver aí grandes pregadores famosos e o prata de casa, os irmãos já me conhecem. Mas vamos aqui navegar no oceano do Espírito, né? Olhar para trás. O apóstolo Paulo escreveu: fazei isto em memória de mim. Este fundamento revela a necessidade de olhar para o que foi feito por nós na cruz. Porque o que foi feito na cruz, se não tivesse sido feito, esta igreja linda não estaria aqui. Mas glória a Deus, porque foi feito algo na cruz do Calvário. O preço que foi pago para que hoje a gente tenha esperança e força para lutarmos. O preço foi pago. E o preço que foi pago nos dá força e nos dá esperança para a gente continuar lutando. Você luta todos os dias? Aí a carne diz assim: não vá para a igreja. O Espírito Santo diz: vá para a igreja. Glória a Deus. É preciso olhar para o passado e perceber quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele fez grandes coisas por nós ou não? Ao olhar para o passado, podemos observar que como estávamos e como nos encontramos agora. Antes do Calvário, como você estava? Perdido, sem Deus, sem Jesus, sem esperança, caminhando a passos largos para a perdição. Mas depois do Calvário, aí a coisa mudou.
Estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, selados com o Espírito Santo da promessa, templo e morada do Espírito Santo, assentados nos lugares celestiais em Cristo e esperando o toque da última trombeta. Olhar para trás revela as maravilhas que o Senhor fez pela humanidade ao morrer na cruz. E também revela as maravilhas que Ele já fez em nossa vida. Ele fez maravilhas nas nossas vidas ou não? Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? Ele curou as nossas enfermidades, mudou o curso da nossa história. Estávamos em uma história tenebrosa, nas trevas, mas Ele mudou o curso da nossa história e nos deu capacidade de vencer os obstáculos e de derrubar as barreiras que nos impedia de termos uma vida vitoriosa. Quando olhamos para trás e vemos que o Senhor já fez o que Ele já fez por nós, isso nos dá coragem para perceber que nada será demasiadamente difícil, porque Ele peleja por nós. Pois o mesmo Senhor que no passado operou grandes coisas, está conosco, batalhando em nosso favor e nos equipando para novas e grandes conquistas. E a maior conquista é subir no arrebatamento da igreja. Já foi cantado vários hinos nesta noite, falando que o Senhor vai voltar e Ele vai voltar. Glórias ao seu nome! Então, olhar para trás é olhar para o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Olhar para trás é ver que um dia as suas mãos, os seus pés foram furados, um dos seus lados furado com uma lança, uma coroa de espinho que era para mim, que era para você, mas Ele o suportou por nós. Glória a Deus. Mas olhar para frente, glória a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, é o que nós vamos fazer já já. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar ou não? Até que Ele venha. Isso nos mostra, glória a Deus, que temos uma esperança de encontrarmos o Senhor com Ele um dia. E um dia nós veremos coisas lindas no céu. Eu me lembro que um dia, eu não vou dizer o que é um segredo entre eu e Deus, mas um dia, ao olhar para o céu, eu vi algo que é muito lindo, muito bonito. Em orações, eu já disse: Senhor, me mostre, pelo menos mais uma vez em sonhos. Mas o Senhor não quis e não quer. Mas eu sei que um dia eu vou ver na eternidade. Só digo uma coisa para você: é muito bonito. Glórias ao nome do Senhor. Está muito perto da trombeta tocar. E a igreja que é odiada neste mundo, a igreja será arrebatada para o céu. Ele fez grandes coisas no passado. E está fazendo grandes coisas no presente. E em breve
receberemos todas as bênçãos conquistadas na cruz. Na cruz ele conquistou muitas bênçãos para nós. Perdão, salvação e, sobretudo, uma casa no céu. Glória a Deus. E nesta perspectiva, somos encorajados a não desistir jamais. Quantos que já desistiram? Quantos que não estão mais entre nós? Mas eu dizia ontem no loteamento Portal, e li o que estava na Bíblia, o que Jesus disse: mas aquele que perseverar até o será salvo. Não desista jamais. Não desista jamais. Não desista jamais. Quem sabe você entrou pensando: esta é a última ceia que eu vou participar e vou cair fora. Mas o Espírito Santo te trouxe nesta noite aqui para dizer: desistir jamais. Por quê? Pois ainda que enfrentemos lutas aqui, pois Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ainda que sejamos desacreditados, ou mesmo submetidos a situações difíceis aqui na terra, temos a promessa de um dia não termos mais que sofrer, não temos mais que lutar ou chorar, porque estaremos para sempre com o Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Às vezes dá vontade de largar o arado, mas foi cantado um hino aqui: deixa eu te usar. Glória a Deus. Eu creio que o apóstolo Paulo, ao escrever estes versículos, ele tinha em mente as perseguições e armadilhas que os cristãos sofreriam pelo nome de Jesus. Então, os ensinou a olhar para o passado, olhar para a cruz, pois facilmente veriam a diferença que Cristo havia feito na vida deles. Eles iriam ver a diferença. Jesus fez diferença na sua vida ou não? Provavelmente os enfermos estavam curados, os oprimidos libertos, os angustiados cheios de alegria. Agora o apóstolo Paulo os faz ver que as tribulações do presente tempo não se comparam com a glória do tempo futuro. Será uma glória tremenda. Irmã Lourdinha, lutas jamais, perseguições jamais, choro jamais. Tudo lá será gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a igreja eleita subirá para as alturas e para sempre será confortada pelo Senhor. Olhar para frente é ter esperança na vinda de Jesus. É ter esperança em um mundo melhor. Não é esse mundo aqui não, viu? Porque vai piorar. Mas é o céu. Lá é melhor. Lá é melhor. Glória a Deus. É ter esperança em uma eternidade de gozo e alegria sem fim. Aqui a gente tem uma alegria, né? Você fica alegre, eita, comemora até com uma lasanha na pizzaria, aí no outro dia, outra tristeza. Mas lá, tristeza nunca mais. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, olhar para dentro de mim,
A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo e depois coma deste pão. Este fundamento revela a necessidade de analisarmos o nosso interior para sabermos se realmente estamos em Cristo ou fora dele. Examinar fala de uma análise do nosso interior, fala dos sentimentos e da comunhão com Cristo. A Bíblia diz: examine-se o homem a si, cuida de ti mesmo e dá. Amém? Precisamos sempre examinar nossa conduta, nossas palavras, nossos relacionamentos, nossos negócios. Enfim, o apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Ou seja, olhe para dentro e veja se existe algo que não conduz com os ensinamentos de Cristo, algo que não faz parte da vida cristã, algo que venha denegrir o Evangelho, algo que possa roubar a paz e a alegria. Examinar a si mesmo revela, ainda que não somos juízes de ninguém, revela isso, mas que cada um prestará conta de si mesmo. Já vi alguém dizer assim: eu saí da igreja porque fulano fez isso. Eu disse: olha, fulano fez isso, mas está na igreja e com certeza vai se consertar. E você? Eu disse uma vez para um aluno, engraçado: você disse que saiu da igreja porque os jovens da igreja lhe causou decepção. E aqui na sala de aula, os jovens, os seus amigos aqui da sala de aula, os alunos, as alunas, já lhe causaram decepção? Aí não teve resposta. Paulo disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar para nós nos mostra o que Jesus fez, né? Olhar para frente nos mostra o que ele ainda fará. Olhar para dentro de nós nos revela se estamos em condições de participar ou não da mesa do Senhor. Agora ficou mais pesado, não foi, irmãos? É mais difícil dar glória agora, né? Mas eu vou finalizar. Olhar para o lado. Significa, sabe o quê? Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, esperai uns pelos outros. Este fundamento revela a necessidade de vivermos uma vida não voltada só para nós mesmos, mas devemos considerar as dificuldades dos nossos irmãos e entender que cada pessoa é colocada à nossa volta para que, de alguma forma, sejamos bênçãos na vida desta pessoa. Olhar para o lado. Será que eu de fato estou sendo bênção para a pessoa que está do meu lado, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu vizinho, para o meu patrão, para o meu empregado, para o meu aluno, para o meu professor, para o meu pastor, para os irmãos da minha igreja? Será que eu estou sendo bênção? Eu disse: Jesus, eu não vou falar isso não porque é muito pesado. Mas eu estou falando. Nenhuma revelação volta para que, de alguma forma, sejamos bênçãos na vida de uma pessoa, uma bênção negativa, porque tem bênção que não é bênção, é desbênção. Não há evangelho de poder quando o alvo dele é negligenciado. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. As bases do Evangelho
de Jesus está no amor de Deus e amor ao próximo. Então daí a quarta direção, ou o quarto olhar. Olhar para o lado. Será que realmente eu amo o meu irmão? Será que realmente eu estou pronto a perdoar o meu irmão? E participar da mesa do Senhor? Eu conheço alguém que morava em outra cidade, lá no Brejo Paraibano, que ele disse, sabe o que, pastor Edjan? Disse assim, disse para uma pessoa, a pessoa foi na sua casa, ele faz uma visita, o dono da casa disse, olha rapaz, é o seguinte, sai da minha casa, eu não quero comunhão com você. Se eu chegar no céu e você estiver lá, eu desço. Nem subir, vai. Quando o apóstolo Paulo escreve isto, ele está dizendo para considerarmos a comunhão com o nosso próximo, porque comunhão é uma questão de necessidade. Amém? Parar por aqui. Se o inimigo pudesse, tiraria a comunhão do ministério da igreja, das irmãs, da mocidade, dos adolescentes, dos caminhantes, mas ele não vai tirar, porque quem está conosco é maior, e está conosco nesta noite aqui. Glória a Deus. Então vale a pena olhar para o passado, olhar para frente. Glória a Deus. Mas eu quero ler aqui a conclusão. Olhar para o passado. Veja bem, olhe para o passado e veja quão grandes coisas fez o Senhor. E agarre-se a isto hoje para novas e maiores conquistas. Olhe para o futuro e vislumbre a glória que ainda está por vir. E se encha de esperança. Olhe para dentro de você e veja se você está preparado para viver tudo isto. Olhe para o lado e descubra se vive para si mesmo, amando, perdoando, ajudando. Ou se ainda há em você preocupação com o teu próximo. Eu termino lendo o que está escrito em Hebreus 10:37. O que há de vir, virá e não tardará. Amém.